No dia 19 de setembro, eu li A Crônica de Malemor, do Reinaldo Santos Neves, escritor brasileiro, lá de Vitória. E esse foi o segundo livro do Reinaldo que eu li. Vou tirar o marcador aqui, esqueci. Eu havia lido A Folha de Hera, que, pelo que eu estive lendo aqui, né, no A Crônica de Malemor, A Folha de Hera é uma espécie de versão expandida de A Crônica de Malemor, né? Porque eu já conhecia toda a primeira parte e como A Folha de Hera tem mais de um volume, inclusive eu tenho os volumes seguintes, mas ainda não li, eu tenho a impressão que ele vai expandir todos os episódios, todas as peripécias que acontecem aqui, né? Colocar mais detalhes. Porque esse romance foi publicado, como está aqui dentro, em 1978. E o que há de tão interessante que me deixou tão impressionada em A Folha de Hera, e não foi diferente com A Crônica de Malemor, com a escrita do Reinaldo Santos Neves, é a atenção que ele dá ao fato de estar escrevendo um romance, que a gente diria à primeira vista um romance histórico, que é ambientado na Idade Média, mas que ele é tão minucioso, tão detalhista na sua narrativa, que ele reproduz, recria, melhor dizendo, de uma maneira impressionante a escrita medieval. A escrita medieval, gente, é como se você estivesse lendo uma daquelas crônicas escritas na Idade Média, por exemplo, as crônicas do Fernão Lopes, que aliás estão na bibliografia desse livro aqui, foi uma das obras que o Reinaldo Santos Neves consultou, né? Entre outras aqui, muitas que eu não conheço, algumas que eu gostaria de ler, e algumas que eu tenho e eu li, como as crônicas do Fernão Lopes e o declínio da Idade Média, do Huizinga, também está aqui na bibliografia, e também é um livro que eu tenho, que eu li e que eu recomendo. E você vê esse trabalho impressionante do autor de recriar a linguagem medieval, a forma como se fazia crônica, né, na época medieval. Porque a Crônica de Malemor é exatamente isso. É como se você estivesse pegando um daqueles autores da Idade Média e que está com aquela linguagem, com aquele formato, com aquele estilo de escrita, com aquela maneira de se expressar sobre os fatos, sobre as coisas e aqueles apartes, né, morais que o cronista fazia, né, e que o cronista de A Crônica de Malemor faz. É como se você estivesse lendo um texto daquela época. Muito, muito impressionante isso. Eu fiquei impressionada em A Folha de Hera e voltei a ficar impressionada aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem essa crônica, né? Tem um personagem que é o cronista, é um narrador, né? Que nos conta as desgraças dessa família, né? Dessa propriedade de Malemor. A ação se passa na França medieval, né? Há algumas referências às dificuldades e às guerras, né? Os problemas da realeza nesse período, né? Inclusive com os ingleses, né? A coroa francesa, um problema com a coroa inglesa. Isso não era novidade. Mas o que a gente tem é o cronista se concentrando mesmo nessa família que vive nessa propriedade, né? De Malemor. E todas as desgraças que vão acontecer com essa família e que o cronista interpreta, né? Como muitos cronistas daquela época interpretariam, quase como uma forma de maldição, por causa das coisas que alguns dos membros da família haviam feito, né? Então a gente tem aqui traição, assassinato, luxúria, cobiça, inveja, ciúme, incesto, né? Intriga, muita intriga, né? Rivalidade. Você tem aquela questão, por exemplo, de quem é que vai ficar com determinadas propriedades, com determinados bens, porque você tem filhos legítimos e filhos ilegítimos, né? Então você tem todo esse panorama aqui, todo esse tipo de sentimento e de móvel, né? Sentimento que move esses personagens, que conduz esses personagens, a cobiça, a luxúria, a inveja, né? E vão movendo esses personagens e fazendo com que eles tomem certas decisões, façam determinadas coisas, a maioria das vezes reprováveis, porque estão sendo conduzidos por essas emoções, né? E você tem o cronista, como fazia os cronistas daquela época, de vez em quando fazendo alguns apartes
seja citando Agostinho, seja citando Jerônimo, seja citando as escrituras, né? Ou outro daqueles pais da igreja, né? Citados aqui, porque era a forma como os cronistas da época escreviam mesmo. Não está assim forçado, né? Está dentro do que se fazia, do que era usual os cronistas da Idade Média fazerem quando eles contavam as coisas boas, né, as desgraças e os triunfos de algum personagem ou da casa da família de fulano de tal. É isso que a gente tem aqui. E eu li isso aqui com grande prazer, apesar dessa escrita que reproduz a linguagem medieval. Mas você tem tanta peripécia, tanto acontecimento, que não dá, e são 162 páginas, que não dá para você ficar assim indiferente, eu não acho que dê, e nem entediada, apesar da linguagem. E li com grande prazer e dei 5 estrelas, como eu havia dado 5 estrelas para A Folha de Era, quando li. E no dia 21, então, eu li um livro que eu esqueci de mostrar para vocês naquele vídeo que eu mostrei a lista dos livros do MLM. E aí eu me lembro que eu tive que botar uma errata abaixo daquele vídeo, citando os livros que eu havia esquecido, que foram 3. Esse aqui foi um deles, que eu esqueci de mostrar. Eu devia estar muito cansado quando fiz aquele vídeo da lista, gente, porque eu deixei de fora 3 livros e tive que botar uma erratazinha abaixo do vídeo, citando os livros. E um deles foi esse aqui, o Robson da Ribeira, do francês André Dotello. Ele nasceu acho que em 1900 e veio a falecer em 1991. Ele escreveu muito. Eu tive fazendo uma mini pesquisa rápida na Wikipédia sobre ele, porque eu não o conhecia, né? Fui conhecer lendo esse aqui. E não, eu não li em francês. Mas o livro é muito fofo. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Tem essas ilustrações muito bonitinhas da Colette Favell. Esse aqui é logo o início. É que ele tá bem velhinho, mas as ilustrações são lindas. E aí eu li na tradução que está aqui, nesse caderninho, uma tradução que nunca foi publicada. E essa tradução foi feita pela minha mãe. E foi a primeira vez que eu li a tradução que ela fez. E é a história desse rapazinho de 14 anos, o Grégoire, que ele é muito simpático, mas ele não para de falar. Ele fala o tempo todo, ele fala na mesa, ele fala na escola. Por fim, os professores botam ele isolado lá no fundo da classe, né? E aí ele fica falando baixinho, porque pelo menos assim ele não incomoda. Ele é até um bom aluno, ele é um menino até educado com os pais, mas ele fala o tempo todo. Ele acha que as pessoas não falam bastante, né? E aí as pessoas ficam cansadas de tanto ouvir ele falando. E um conhecido do pai, né, do Grégoire, por fim sugere apresentar a filha dele, Angélie, ao Grégoire, que é essa menina lourinha aqui da capa, que ela é descrita assim mesmo, porque a Angélie também é uma falastrona, ela fala o tempo todo. E aí o pai dela combina com o pai dele, que talvez isso resulte em alguma coisa. De repente cura os dois. E as coisas ficam mais emocionantes, né? E assim, com um pouquinho de suspense, ainda que não excessivo, é uma história realmente infanto-juvenil, quando acontece uma enchente nessa cidade, em Vermont. E aí a gente vai ver o lado Robson do personagem do Grégoire na história. Mas é uma gracinha, é muito bonitinho, é simples, mas é divertido e é assim, os personagens assim são fofos. Apesar do Grégoire não parar de falar, ele me lembrou a Anne Shirley. Ele é simpático e a Angeli também, muito simpática. Eu dei 4 para esse livro. E aí no dia 21, que foi ontem, eu li O Emblema Vermelho da Coragem, do Stephen Crane, que é um clássico da literatura americana, né? Foi publicado pela primeira vez em 1895. É considerada a obra-prima do Crane.
E é um romance que, como diz o subtítulo, é um episódio da guerra, né, da Guerra Civil Americana. Que é uma história muito simples, o enredo é simples demais. É a história desse rapaz, o Henry, que ele, né, na época da Guerra de Secessão, ele é levado pelo entusiasmo das pessoas que estão em torno dele, né, e por pessoas mais velhas que estão falando da guerra, a se alistar, né, embora a mãe dele seja contra. As mães sempre são contra, e com boas razões. Mas ele se alista, né? Apesar da tristeza da mãe dele, ele se alista e vai, né? Vai servir. E o enredo está nisso, no fato dele ter se alistado, e à medida que eles vão, né? Ele e os outros rapazes que se alistaram, inclusive amigos dele que se alistaram, vão tendo essas experiências assim, mais de esperar e acampar, ir para algum lugar, acampar, né? E se instalar ali enquanto a guerra realmente para eles, né, nunca acontece, nunca chega, é o fato do rapaz de repente se dar conta de que aquilo pode ser uma coisa muito mais assustadora do que ele imaginava e ele começar a ficar preocupado com a reação dele mesmo. Será que na hora X da coisa, né, na hora H, ele não vai ficar com medo? Será que ele não vai se acovardar? Será que ele não vai fugir? E aí o enredo é só isso, essa experiência do Henry na guerra, o fato dele ter esses temores, dele estar preocupado, porque de repente ele se dá conta que ele não se conhece, né? Uma experiência muito natural, aliás, para todos nós, ainda que a gente não esteja na guerra, a gente não se conhece. E ele aí começa a ter essas dúvidas e vai ter algumas experiências a propósito disso, de quando a gente se vê numa situação em que a gente é, vamos dizer assim, provado, né? Como é que a gente reage. Eu gostei muito da escrita do Stephen Crane. Ele logo no primeiro parágrafo, eu não deixei marcado como sempre, né? Mas logo no primeiro parágrafo ele começa de uma maneira que é assim muito plástica, você consegue ver a cena. O frio deixava a terra com relutância, e a neblina em dispersão revelou um exército estirado ao pé dos morros, repousando. Quando a paisagem mudava do pardo para o verde, o exército acordou e começou a tremer de ansiedade ao rumor dos boatos. Essas são as primeiras linhas. E eu já achei que logo nesse comecinho, nessas duas linhas iniciais, né, do primeiro parágrafo do livro, parece que você já está vendo assim cinematograficamente, né, de uma forma cinematográfica a cena. E aliás, o romance foi filmado pelo John Ford em 1951. Eu gostei também do uso que o Crane faz das cores. Ele faz muita referência a cores. Ao amarelo, por exemplo, o amarelo que é a palidez dos soldados, que é a aparência de um soldado que foi morto e o corpo foi descoberto depois, né, quando ele já estava ali caído e já tinha morrido há algum tempo. É o brilho do sol, né? É a luz batendo em algum lugar e refletindo aquela cor amarelada. Eu achei bem interessante esse uso do amarelo que ele faz em boa parte do livro, especialmente na primeira metade. A gente também tem a questão do azul, como é que o azul está nos olhos, nas águas, no reflexo das águas, no azul dos uniformes dos soldados e, evidentemente, do vermelho, né? Esse emblema vermelho da coragem, que é aquilo que o rapaz deseja, né? E que ele acha que ele não vai ter. E o vermelho, evidentemente, do sangue, né? Dos corpos das pessoas mortas. Do sangue que tá se esvaindo no corpo de alguém que ainda está vivo, mas que as pessoas olham e ele já tem aquela aparência de fantasma, né? De alguém que já está agonizando e que vai partir a qualquer momento. Eu gostei bastante, eu não esperava gostar tanto. Eu dei 4,5 para esse livro aqui. E esse foi o único livro até agora do MLM que eu fiquei lendo até bem tarde ontem, porque houve alguns imprevistos no final do meu horário de trabalho e depois quando eu cheguei em casa que eu ia terminar o livro, eu acabei me distraindo com algumas coisas e de repente que eu me dei conta, pô, peraí, ainda faltam 30 páginas para terminar. Aí eu peguei o livro. Mas são coisas que acontecem, né? Imprevisto é uma coisa que realmente o próprio nome diz, é imprevisto. E hoje eu li O Avarento, essa peça do francês Molière, que é um dos representantes do teatro clássico francês, né, do século XVII. Do Molière eu já havia lido há muitos anos, mas quando eu digo muitos anos, é muitos anos mesmo.
o Escola de Mulheres. Eu tenho até que reler. Mas esse aqui eu li pela primeira vez, que é considerado um dos seus grandes sucessos, né? Mas, embora seja divertida assim, eu achei engraçada. Tem um jogo de cena assim muito rápido, muito ágil, né? Você tem muito entra e sai. E os diálogos são curtos, às vezes até as falas mesmo são curtas. É mais para como se fosse para criar aquela agilidade, criar aquele ritmo, né? E fazer algum humor com isso, com certos equívocos com o uso de palavras. Tem esse tipo de humor aqui também. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionada, tanto que eu dei 3, porque eu esperava rir mais pela fama que essa peça tem, né? Eu não ri tanto quanto eu estava esperando. E foram esses.